Ana ajustou a alça da bolsa no ombro enquanto observava o reflexo do salão nas vidraças limpas. O aroma de produtos de beleza misturado com perfume caro preenchia o ar, fazendo seu coração bater ainda mais rápido. Ela lembrava do quanto havia economizado para poder reservar aquele horário. Não era apenas um cuidado com a aparência, mas um momento para sentir que ela merecia atenção e respeito. Ao atravessar a porta, foi recebida por um brilho intenso das luzes do salão e pelo murmúrio suave das conversas e do som de tesouras cortando cabelos. Por um instante, tudo parecia perfeito, e Ana sentiu uma onda de esperança. Ela imaginou que aquele seria o refúgio do seu dia, um espaço onde poderia se sentir acolhida. Segurando firme a reserva impressa, Ana se aproximou da recepção com passos cautelosos, mas seguros. No fundo, seu sorriso tímido carregava a mistura de expectativa e nervosismo de quem sabe que, às vezes, ser tratada com dignidade ainda é uma conquista. Ela respirou fundo, tentando acalmar o coração que parecia querer saltar do peito, e disse: "Olá, tenho uma reserva no nome de Ana." Nesse instante, Ana ainda não sabia que aquela simples frase seria o início de um dia que mudaria tudo para ela. E também para o opressor que ousaria desrespeitá-la. Ricardo, o chefe do salão, estava atrás do balcão quando Ana se aproximou. Alto, de postura rígida e expressão sempre severa, ele era conhecido entre os funcionários por sua arrogância e temperamento explosivo. Ricardo acreditava que a autoridade se sustentava pelo medo, e qualquer deslize ou atitude que não estivesse sob seu controle era tratado com desprezo. Quando Ana disse seu nome, entregando a reserva com mãos ligeiramente trêmulas, Ricardo franziu o senho. Seus olhos, frios e avaliativos, percorreram cada detalhe dela, do cabelo bem cuidado à expressão tímida que tentava mascarar a ansiedade. Um pequeno sorriso interno se formou em seu rosto, não de cordialidade, mas de arrogância. "Reserva?" perguntou ele, a voz carregada de desdém, quase desafiadora. Você tem certeza de que isso está correto?" Ana sentiu o primeiro frio na espinha. Tentou manter a postura, mostrando confiança, apesar do medo que começava a crescer dentro dela. "Sim, fiz a reserva há algumas semanas." Ricardo suspirou exageradamente, quase teatralmente, como se a presença de Ana fosse uma interrupção inconveniente em sua rotina. Em um gesto brusco e inesperado, pegou o papel da reserva e o rasgou bem na frente dela. "Não temos vaga para você hoje", disse, com um sorriso cruel que apenas aumentou a humilhação de Ana. O salão inteiro pareceu congelar por um instante. Alguns clientes desviaram o olhar, constrangidos e sem saber como reagir, enquanto outros cochichavam entre si, chocados com a audácia de Ricardo. Ana sentiu o mundo desabar ao seu redor. A sensação de ser invisível e desrespeitada cortava mais fundo do que qualquer palavra poderia. Ela engoliu em seco, tentando não chorar, tentando manter a dignidade que tanto prezava. Mas o coração doía, e a injustiça da situação parecia sufocá-la. Por alguns segundos, o mundo parecia ter parado, e tudo o que Ana queria era desaparecer naquele espaço luxuoso que agora se tornava um lugar de humilhação. Mesmo assim, Ana não se virou imediatamente. Ela sentiu o peso de cada olhar e cada gesto e percebeu que a arrogância de Ricardo não passava despercebida. Entre os funcionários, alguns sussurraram palavras de apoio e tentaram mostrar solidariedade, mas o medo de retaliação os mantinha em silêncio diante do chefe autoritário. Ana, apesar da dor e da vergonha, respirou fundo. Sabia que não podia controlar o que estava acontecendo, mas podia controlar sua reação. Com passos firmes, embora o coração ainda acelerado, começou a se afastar da recepção, sentindo cada fragmento de sua reserva rasgada, como se fossem pedaços de sua própria dignidade. Enquanto ela se dirigia para a saída,
Uma sensação de revolta começou a se formar dentro dela, uma chama silenciosa que, naquele momento, não podia explodir, mas que sabia que, de alguma forma, encontraria seu caminho. E Ricardo, por sua vez, ainda sorria, inconsciente de que sua arrogância estava prestes a ter consequências muito maiores do que poderia imaginar. Ana parou por um instante no corredor do salão, segurando a bolsa contra o peito como se fosse um escudo invisível. O rasgo no papel de sua reserva parecia ecoar dentro dela, cada fragmento simbolizando não apenas o desrespeito de Ricardo, mas todas as vezes que na vida sentiu que sua presença era desvalorizada ou ignorada. As mãos de Ana tremiam, mas ela se obrigou a respirar fundo. Os olhos marejados não queriam transparecer fraqueza, mas a sensação de injustiça era quase insuportável. Ela sentiu como se estivesse carregando o peso de séculos de discriminação, mesmo que tudo aquilo estivesse acontecendo em questão de segundos. Enquanto caminhava em direção à saída, alguns clientes que haviam presenciado a cena começaram a comentar baixinho. Um deles, sem perceber, gravou com o celular o momento exato em que Ricardo rasgou a reserva. A indignação estava estampada no rosto de todos que viam Ana sendo humilhada. Entre olhares cúmplices e sussurros de apoio, Ana percebeu que, embora estivesse sofrendo, não estava completamente sozinha. Do outro lado, Ricardo observava cada passo de Ana com um sorriso satisfeito, acreditando que sua autoridade estava intacta. Ele ignorava que, em poucos minutos, a cena já começava a se espalhar pelas redes sociais, capturada pelas mãos discretas de quem não podia aceitar tamanha injustiça. Ana sentiu uma mistura de raiva e tristeza. A raiva pelo desrespeito gratuito e a tristeza por perceber que naquele salão, que deveria ser um refúgio de beleza e cuidado, ela se tornara alvo de humilhação apenas por ser quem era. Cada passo ecoava em seus ouvidos, lembrando-a de que o preconceito podia estar escondido até nos lugares mais inesperados. No caminho para a saída, uma funcionária do salão, chamada Júlia, se aproximou discretamente. Ela segurou a mão de Ana e sussurrou: "Não é culpa sua. Ele é assim com todos. Mas você merece respeito." Aquelas palavras simples foram como um bálsamo no coração ferido de Ana. Apesar da dor, ela sentiu um fio de esperança, que havia pessoas que ainda entendiam a importância da dignidade e da empatia. Enquanto Ana saía do salão, Ricardo se voltou para o espelho atrás do balcão, ajustando a gravata e fingindo que nada havia acontecido. Mas ele não percebia que aquele momento, registrado e compartilhado, estava começando a corroer sua imagem. A arrogância, que ele sempre acreditou ser sua força, estava prestes a se tornar seu maior fracasso. E assim, naquele mesmo dia, a humilhação de Ana se transformava lentamente em um movimento silencioso de justiça, enquanto Ricardo ainda acreditava que podia controlar o mundo com desdém e desprezo. Ana saiu do salão com os ombros levemente caídos, mas a postura ainda firme. Lá fora, o sol batia forte na Rua das Flores, e o calor parecia refletir a intensidade do turbilhão de emoções que ela carregava. Cada passo era pesado, não apenas pelo constrangimento que acabara de sofrer, mas pela sensação de que a injustiça parecia sempre encontrar seu caminho, mesmo nos momentos mais simples. Ela caminhou alguns metros sem saber exatamente para onde ir, apenas tentando organizar os pensamentos e acalmar o coração acelerado. A reserva rasgada ainda queimava em suas mãos, como se tivesse sido arrancada junto com um pedaço de sua dignidade. Ela sentiu vontade de chorar, mas segurou as lágrimas com força, respirando fundo para não ceder à emoção no meio da rua. Enquanto isso, dentro do salão, alguns funcionários observavam Ana se afastar. Júlia, que havia se aproximado discretamente, sentiu uma pontada de indignação. Ela sabia que muitos colegas também ficaram comovidos,
mas o medo de Ricardo os impedia de agir abertamente. Mesmo assim, pequenos gestos de solidariedade começaram a surgir. Olhares de apoio, sorrisos tímidos e cochichos de incentivo. Ana finalmente encontrou um banco em frente a uma cafeteria próxima. Sentou-se, tentando colocar ordem nas ideias, mas cada memória do que havia acontecido no salão insistia em voltar à mente. Ela se lembrava do som do papel rasgando, do sorriso cruel de Ricardo e do silêncio constrangedor que pairou sobre os clientes. A dor era profunda, mas havia algo dentro dela que se recusava a ser quebrado. Enquanto respirava, sentiu uma onda de revolta crescer silenciosa, mas firme. Não era uma revolta explosiva, era uma chama interna, uma determinação de que aquele desrespeito não ficaria impune. Ana sabia que não podia mudar imediatamente a arrogância de Ricardo, mas podia escolher não ser esmagada por ela. Do outro lado da rua, alguns clientes que haviam presenciado a cena começaram a falar sobre o ocorrido. O telefone de um deles tocou e, discretamente, mostraram as imagens do rasgo da reserva para amigos e familiares. As redes sociais começaram a ganhar vida com o relato do que havia acontecido. Ana ainda não sabia, mas sua humilhação estava prestes a se tornar um símbolo de resistência e indignação. Enquanto Ana tentava se recompor, ela sentiu que, apesar da dor, algo dentro dela havia mudado. A injustiça de Ricardo não apagaria sua dignidade. Pelo contrário, aquela experiência, embora cruel, fortaleceria sua determinação de lutar por respeito, não apenas para si mesma, mas para todos que já haviam sido tratados com desdém. E Ricardo? Ele continuava no salão, alheio à tempestade que começava a se formar fora das paredes luxuosas. Cada gesto arrogante dele naquele momento apenas alimentava a fúria silenciosa daqueles que testemunharam o ocorrido. O dia, que começara como mais um comum, transformava-se rapidamente em um ponto de virada, preparando o terreno para o que viria a seguir. Enquanto Ana se recompunha no banco da cafeteria, dentro do salão, a atmosfera estava tensa. Júlia e alguns outros funcionários trocavam olhares preocupados, mas ninguém ousava confrontar Ricardo diretamente. Ele continuava a agir como se nada tivesse acontecido, ajustando o uniforme e olhando o salão com ar de superioridade, completamente alheio ao que se aproximava. No entanto, entre os colegas, uma pequena chama de coragem começou a se acender. Eles não podiam ignorar a injustiça que haviam testemunhado. Maria, uma das funcionárias mais antigas, aproximou-se de Júlia e disse baixinho: "Precisamos fazer algo. Não podemos deixar que ele trate alguém assim." A conversa era rápida, sussurrada, mas cada palavra carregava determinação. A indignação coletiva começava a superar o medo e, sem perceber, Ricardo começava a perder a influência que acreditava ter sobre todos. Cada gesto arrogante seu era notado, registrado em pensamentos e, para alguns, até em celulares discretamente posicionados. Enquanto isso, Ana, sentada do outro lado da rua, começou a receber mensagens de conhecidos que haviam presenciado a cena ou visto os vídeos circulando discretamente nas redes sociais. Cada mensagem trazia palavras de apoio, solidariedade e indignação com a atitude do chefe do salão. Pela primeira vez, Ana sentiu que não estava sozinha. A dor da humilhação ainda estava presente, mas agora havia um fio de esperança, de justiça que se aproximava. Dentro do salão, a tensão se tornava palpável. Alguns clientes começaram a comentar entre si, trocando olhares de desaprovação. Ricardo, ainda com a arrogância estampada no rosto, começou a perceber pequenos sinais de que sua autoridade estava sendo questionada. Sussurros, olhares reprovadores, o leve afastamento de alguns clientes que antes frequentavam o local sem restrições. A solidariedade dos colegas não se limitava a palavras. Alguns começaram a se posicionar discretamente, oferecendo apoio uns aos outros e observando cada movimento de Ricardo.
Mesmo que ainda não pudessem agir abertamente, havia um sentimento crescente de que o comportamento do chefe não passaria despercebido. Do lado de fora, Ana respirava fundo, sentindo cada mensagem de apoio como um sopro de força. A humilhação que sentira momentos antes começava a se transformar em algo diferente. Uma sensação de que a verdade e a justiça podiam prevalecer, mesmo que lentamente. A solidariedade, tanto dos colegas quanto dos clientes e desconhecidos que presenciaram a cena, criava um movimento silencioso, mas poderoso, que colocava Ricardo no centro de um problema que ele não poderia controlar. Enquanto o dia avançava, o impacto daquele momento se expandia como ondas. O desrespeito de Ricardo não era mais apenas um ato isolado, mas algo que começava a chamar a atenção de todos ao redor. Ana, embora ainda ferida, sentia-se cada vez mais fortalecida pela rede de apoio silenciosa que se formava ao seu redor. E Ricardo? Ele ainda acreditava estar no controle, mas cada gesto arrogante seu, cada risada falsa, cada olhar desprezível começava a se voltar contra ele. A solidão da arrogância começava a se insinuar. E a cada minuto que passava, ele se aproximava de descobrir que seu poder não era invencível. Ana permaneceu sentada na cafeteria, olhando para a rua movimentada, tentando colocar ordem em seus pensamentos. O frio na barriga ainda persistia, misturado à raiva silenciosa que crescia dentro dela. Não era uma raiva explosiva, mas uma chama intensa e firme que a impulsionava a não se deixar abater pelo desrespeito gratuito de Ricardo. Cada fragmento da reserva rasgada parecia ecoar em sua mente, lembrando-a de que o mundo ainda precisava de pessoas que ousassem se posicionar diante da injustiça. Enquanto Ana respirava fundo, seu telefone vibrou repetidamente. Eram mensagens de clientes que haviam presenciado a cena e de amigos que haviam recebido os vídeos. Todos expressavam indignação, apoio e solidariedade. Ana, você não merece isso. Estamos com você. Esse tipo de comportamento é inadmissível. Fique firme, a verdade vai aparecer. A sensação de isolamento começou a se dissipar. Ana sentiu uma onda de força invadir seu corpo, como se cada mensagem fosse um tijolo na reconstrução de sua autoestima. Ela percebeu que, embora Ricardo tivesse tentado humilhá-la, o impacto real daquele gesto estava se voltando contra ele. Dentro do salão, Ricardo ainda acreditava estar no controle. Ajustava a gravata, limpava o balcão e ria de forma forçada, tentando manter a compostura diante de clientes e funcionários. Mas ele não percebia que sua imagem já começava a se desgastar rapidamente. Os funcionários olhavam para ele com desaprovação contida. Os clientes trocavam olhares de desconfiança e os vídeos do incidente se espalhavam silenciosamente entre conhecidos e redes sociais. A cada notificação recebida por Ana, a revolta contida se transformava em uma determinação firme. Ela não iria deixar que aquele ato de desrespeito passasse impune. E de alguma forma, mesmo sem perceber, a humilhação que sofreu estava se tornando uma ferramenta de justiça. Ricardo, que acreditava que sua arrogância o protegeria, começava a perceber que o controle que exercia sobre o salão era frágil e efêmero. Ana respirou fundo mais uma vez e decidiu que não iria se esconder. Ela sabia que o poder da indignação coletiva estava ao seu lado e que a verdade sempre encontra seu caminho. Cada passo que dava, cada mensagem recebida, fortalecia a certeza de que Ricardo não poderia mais permanecer intocável. E assim, naquele mesmo dia, a semente da revolta silenciosa crescia, não apenas em Ana, mas em todos que presenciaram o ocorrido. A arrogância do chefe começava a desmoronar diante da força de uma indignação justa, enquanto Ana se preparava, ainda sem saber, para ver a justiça se manifestar de maneira irrevogável.
Pouco depois de Ana deixar o salão, os vídeos e relatos do episódio começaram a circular pelas redes sociais. Um cliente que havia presenciado a cena postou o vídeo do momento exato em que Ricardo rasgava a reserva, acompanhado de um texto indignado. Em questão de minutos, comentários começaram a aparecer, muitos compartilhando a indignação e oferecendo palavras de apoio a Ana. Inacreditável! Como alguém pode tratar outra pessoa assim? Justiça para Ana. Ninguém merece ser humilhado por causa da cor da pele. Isso é revoltante, que vergonha! Ana, ainda sentada na cafeteria, começou a perceber que sua humilhação estava se transformando em algo maior. Cada notificação em seu telefone trazia mensagens de apoio, repostagens e comentários indignados. Pessoas desconhecidas ofereciam solidariedade. E algumas até prometiam contatar o salão para pedir explicações. Dentro do salão, Ricardo começou a notar mudanças sutis. Alguns clientes que antes frequentavam o local há anos começaram a questionar sua atitude, e outros se afastaram discretamente, trocando olhares preocupados. Alguns funcionários começaram a se sentir mais corajosos, percebendo que o comportamento do chefe não passaria despercebido. À medida que as notificações de Ana aumentavam, Ricardo finalmente percebeu que algo estava errado. Seu sorriso arrogante começou a vacilar quando percebeu que os vídeos estavam se espalhando rapidamente. Comentários de indignação surgiam em todos os lugares e a repercussão estava prestes a alcançar a direção do salão. Ana sentiu um misto de alívio e ansiedade. Embora estivesse magoada e constrangida, havia algo profundamente satisfatório em ver que a verdade estava sendo reconhecida. A humilhação que sofreu não seria esquecida nem ignorada. Estava sendo testemunhada por centenas, talvez milhares de pessoas, e isso começava a virar a maré a seu favor. Enquanto isso, Ricardo, sozinho no balcão, começou a perceber a gravidade da situação. O controle que acreditava ter sobre o salão e sobre os clientes estava se dissolvendo rapidamente. Cada comentário negativo, cada compartilhamento e cada olhar de desaprovação corroíam sua imagem pública. Pela primeira vez, ele sentiu o peso da própria arrogância, mas era tarde demais para tentar apagar os registros digitais do incidente. Ana respirou fundo e, mesmo com o coração ainda pesado pela humilhação, sentiu-se fortalecida. A revolta silenciosa que sentira anteriormente estava agora se transformando em justiça concreta. O dia, que começara com dor e constrangimento, estava se tornando um marco de resistência e coragem. E Ricardo? Ele ainda tentava manter a postura, mas a pressão já era visível. A arrogância que antes parecia seu maior trunfo começava a se transformar em vergonha e medo. O opressor, naquele mesmo dia, começava a sentir os primeiros efeitos de suas próprias ações, sem saber como reverter a situação que ele mesmo criara. Poucas horas após o incidente, a direção do salão recebeu diversas mensagens de clientes indignados e viu os vídeos circulando nas redes sociais. A imagem de Ricardo rasgando a reserva de Ana e humilhando-a em público rapidamente se tornou um problema que não podia ser ignorado. O gerente-geral do salão, Sr. Carvalho, decidiu agir imediatamente. Convocou Ricardo para uma reunião em sua sala, longe dos clientes e da equipe, mas não antes de alertar que a situação tinha repercussão online e estava sendo observada por muitos. Ricardo entrou na sala com o ar habitual de superioridade, tentando disfarçar a inquietação que começava a surgir. "Ricardo, precisamos conversar sobre o ocorrido com a cliente Ana", começou o Sr. Carvalho, com voz firme e sem rodeios. "Recebemos relatos e vídeos do seu comportamento e ele está causando grande repercussão negativa." Ricardo tentou rir em tom de deboche. "Não sei do que está falando. Apenas cumpri minhas ordens e organizei o salão." "Isso não é aceitável", interrompeu o Sr. Carvalho, levantando a voz levemente.
Rasgar a reserva de uma cliente, humilhá-la publicamente e agir com preconceito não pode continuar. A situação já prejudicou a imagem do salão. Ricardo tentou justificar suas ações, alegando que Ana não deveria ter feito a reserva e que isso causou confusão no salão. Mas suas palavras soavam vazias diante das provas. Os vídeos, os testemunhos de clientes e funcionários e a repercussão nas redes sociais falavam mais alto do que qualquer justificativa. Ricardo, continuou o Sr. Carvalho, agora com olhar firme, não há desculpas possíveis. Sua atitude foi inaceitável. Estamos diante de um caso sério de desrespeito e preconceito. Não podemos mais mantê-lo na equipe. O rosto de Ricardo mudou instantaneamente. Pela primeira vez, a arrogância que ele ostentava começou a derreter, substituída por uma mistura de incredulidade e medo. Ele tentou argumentar, suplicar, mas cada tentativa soava mais desesperada do que convincente. Você não pode me demitir assim. Eu sou o chefe, gaguejou, tentando manter a autoridade que já não existia. Sim, podemos, respondeu o Sr. Carvalho, firme. E vamos. A decisão é irrevogável. Enquanto Ricardo assimilava a gravidade do que acontecia, Ana recebia cada vez mais mensagens de apoio. O desespero dele contrastava com a força silenciosa dela que, mesmo ainda sentindo dor pelo ocorrido, percebia que a justiça começava a se manifestar. O dia, que começara com humilhação e desrespeito, agora caminhava para um desfecho inevitável. Ricardo estava prestes a enfrentar as consequências de sua arrogância e crueldade. A humilhação que ele impôs a Ana começava a se voltar contra ele de maneira contundente, mostrando que atitudes autoritárias e preconceituosas não ficam impunes, especialmente quando a verdade é capturada e compartilhada. Ricardo ainda estava sentado em sua sala, a gravata ligeiramente desalinhada, a expressão rígida agora tomada por um misto de choque e raiva contida. Por toda a sua vida, acreditou que o medo e a autoridade sustentavam seu poder. Mas naquele dia, tudo desmoronava diante de seus olhos. Cada gesto arrogante, cada palavra de desprezo proferida contra Ana, agora se voltava contra ele. Enquanto isso, fora da sala, o salão sentia uma mudança sutil, porém perceptível. Alguns clientes que antes se sentiam intimidados pelo chefe começavam a trocar olhares cúmplices entre si. Funcionários sussurravam palavras de apoio a Ana e discretamente expressavam seu alívio por ver a injustiça finalmente confrontada. O ambiente que antes respirava tensão e medo agora se enchia de uma sensação de justiça vindoura. Ricardo recebeu a confirmação oficial de sua demissão ainda naquele dia. A notícia, que para ele era um golpe impensável, já corria pelos corredores do salão e chegava aos ouvidos de clientes e funcionários. A sensação de invencibilidade que sempre carregara desapareceu instantaneamente, substituída por um sentimento de vazio e impotência. Enquanto isso, Ana, embora ainda sentisse a dor da humilhação que havia sofrido, começou a perceber o efeito real de sua resistência silenciosa. Mensagens de apoio chegavam de todos os lados: clientes, amigos, familiares e até pessoas desconhecidas que haviam assistido ao vídeo. O que começou como uma humilhação se transformava em uma demonstração de coragem, dignidade e justiça. Ricardo, sozinho em casa horas depois, revivia cada momento. Tentava apagar mentalmente a imagem de Ana sendo desrespeitada, mas ela persistia em sua mente. Cada compartilhamento, cada comentário indignado, cada olhar de desaprovação que ele lembrava sentir no salão pesava mais do que qualquer advertência que já tivera na vida. A arrogância que um dia lhe deu poder agora se transformava em isolamento e vergonha. Ele percebeu tarde demais que a autoridade sustentada pelo medo é frágil e passageira.
O respeito real não se impõe com gritos ou humilhações, mas com dignidade e empatia, conceitos que ele ignorara por anos. Agora, Ricardo estava diante do resultado inevitável de seus atos: a perda do emprego, a desaprovação pública e o vazio da arrogância. O dia, que começara com uma simples reserva rasgada, transformou-se em um marco. Ana havia sofrido, mas também havia revelado a verdade e conquistado justiça. Ricardo, por outro lado, encarava o peso de cada decisão errada, cada gesto cruel, cada momento em que acreditou que a humilhação dos outros seria sua vantagem. Enquanto o sol começava a se pôr sobre a Rua das Flores, Ana caminhava lentamente, sentindo o alívio de finalmente ser reconhecida e respeitada. A dor da humilhação ainda persistia, mas agora era acompanhada de uma sensação de justiça cumprida. Cada mensagem de apoio, cada comentário indignado que chegava em seu telefone, cada gesto solidário da equipe do salão era um lembrete de que sua dignidade não podia ser quebrada. Do outro lado da cidade, Ricardo permanecia sozinho em seu apartamento. A demissão oficial ainda estava fresca e ele revivia incessantemente a cena de Ana sendo humilhada. O papel rasgado, o sorriso cruel, a indignação contida de clientes e funcionários, tudo pesava sobre ele como uma pedra que não podia mais ser levantada. Tentou ligar para amigos, buscar desculpas, reverter a situação, mas cada tentativa falhava. A repercussão nas redes sociais continuava crescente e cada notificação era como um lembrete cruel do próprio erro. Ele finalmente compreendeu que o poder que julgava ter sempre foi ilusório. A autoridade, sustentada pelo medo, se esvaiu em minutos, enquanto a verdade e a indignação coletiva transformavam a realidade ao seu redor. Sentado no sofá, Ricardo sentiu a solidão pesar sobre ele. Nenhum amigo, nenhum aliado, nenhuma desculpa poderia apagar o que acontecera. A arrogância que sempre o definira transformou-se em vergonha profunda e incontornável. Ele percebia, pela primeira vez, o impacto real de suas ações, a dor que causou a Ana e a humilhação pública que agora sofria. Enquanto isso, Ana observava o movimento da rua, sentindo a força de sua própria coragem. Ela havia sido ferida, mas a justiça se manifestara no mesmo dia. A humilhação de Ricardo era a prova de que ações cruéis e injustas têm consequências, mesmo que inicialmente pareçam impunes. E assim, naquele único dia, duas realidades se consolidaram. Ana, com a dignidade restaurada e o apoio de todos ao seu redor, e Ricardo enfrentando o peso da própria arrogância, sozinho, humilhado e sem saída. O opressor perdeu tudo em questão de horas, enquanto a vítima encontrou força, apoio e reconhecimento. O silêncio que agora cercava Ricardo era mais doloroso do que qualquer grito poderia ter sido. Ele havia perdido não apenas o emprego, mas a confiança de todos, a reputação e o respeito, tudo em um único dia. E enquanto Ana respirava aliviada e fortalecida, Ricardo se tornou um exemplo silencioso e triste de como a crueldade e a arrogância podem destruir não apenas os outros, mas a própria vida de quem as pratica. O dia terminou com o peso da justiça cumprida e o eco da lição mais dolorosa. A arrogância e o desrespeito podem até dar poder momentâneo, mas a verdade e a dignidade sempre encontram seu caminho. E é assim que chegamos ao fim dessa história que toca o coração. Espero que ela tenha feito você refletir, se emocionar e, quem sabe, enxergar o mundo com um olhar um pouco diferente. Se você se conectou com essa mensagem, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like para apoiar o nosso trabalho e compartilhar nos comentários o que mais tocou você hoje. Cada palavra de vocês faz toda a diferença e mantém essa comunidade incrível viva. Lembre-se, pequenas atitudes, grandes sentimentos. Até o próximo vídeo, cheio de emoção e inspiração.